Olá, senhoras e senhores, eu sou o Daniel, seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015 e agora nós vamos ver a palestra do João Batista da Costa, que vai nos falar sobre como gerenciar os riscos em centros de armazenamento de GLP. Então, pegue papel e caneta, desligue seu celular e feche todas as abas do seu navegador para se concentrar nisso. Até mais. Eu quero dizer que para mim é um motivo de grande satisfação poder estar fazendo parte desse marco na história do gerenciamento de riscos no Brasil, que é a RISC-Com 2015. Eu sou um dos palestrantes convidados então, pelos organizadores para poder falar um pouco da minha experiência sobre o gerenciamento de riscos. E eu decidi então falar sobre o gerenciamento dos riscos aplicados à segurança do trabalho, saúde ocupacional e ao meio ambiente. Falando um pouco sobre a minha pessoa, meu nome é João Batista da Costa, eu sou engenheiro de automação e controle, engenheiro mecatrônico. Sou engenheiro especialista em saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Sou docente em curso para formação de técnicos em segurança do trabalho. O objetivo da minha palestra é difundir a importância de se desenvolver, então, um programa para a gestão dos riscos. Demonstrar os principais erros em não se desenvolver, então, um programa para a gestão desses riscos. Os benefícios em desenvolver-se, então, um programa que contemple aí a gestão dos riscos. E apresentar os elementos básicos para que você consiga visualizar que não é tão complexo assim, não é tão trabalhoso assim, você implantar um programa de gerenciamento de risco. A gestão de risco ela pode ser feita de várias formas, utilizando várias ferramentas. Então, você pode começar, de início, utilizando uma ferramenta que for a melhor adequada para o seu modelo de negócio. A gestão de riscos, ela se aplica, então, a qualquer ramo de atividade. Vou mostrar também quais são essas ferramentas que você vai utilizar para fazer a gestão dos riscos. Lembrando sempre que quando você, se você não se sente à vontade, se você não tem a aptidão, não tem o conhecimento técnico para fazer análise de risco, então eu recomendo que você procure um profissional da área que vai te auxiliar então, a fazer esse gerenciamento de risco. Qual que é o resultado esperado, João? Bom, o resultado esperado é que ao final dessa palestra você tenha uma visão, um sistema de gestão integrada, onde ele integra então a saúde, medicina e segurança do trabalho, também o meio ambiente. Esse triângulo ele tem 3 vértices, um deles é o programa de gerenciamento de risco ocupacional, o outro é o atendimento à legislação vigente, nós temos que atender aí as legislações vigentes, e aí fazer então a gestão integrada. E por que tudo isso? Para buscar então a qualidade de vida do trabalho, buscar proteger e as pessoas. Então isso aí é fazer uma gestão integrada. Por isso a importância de se fazer então um programa de gestão dos riscos ocupacionais. Experiência então com o profissional. Experiência profissional com o gerenciamento de riscos. A minha experiência profissional ela começou então quando eu trabalhei numa corretora de seguros. Foram inúmeras vezes que as pessoas me procuraram para dizer, olha, João, eu esqueci de renovar o seguro do meu veículo e o veículo foi roubado, ou eu esqueci de renovar o seguro do veículo, acabei me envolvendo em um acidente de trânsito e aí o meu veículo acabou dando perda total. E aí eu dizia, bom, infelizmente não tem o que se fazer. Naquela época não tinha essa percepção, mas a pessoa com certeza deixou de fazer então a gestão dos riscos aí que estavam envolvidos em não se renovar a pólice do seguro. Depois, em 88, foi aí a grande virada profissional na minha vida. Em 1988, eu fui trabalhar na indústria química, cheguei como operador da indústria química, e aí a gente passava, então, por um treinamento para poder aprender o que era a indústria química, para depois aí, ir operar uma fábrica e trabalhar, então, diretamente na indústria química. A indústria química é a indústria da transformação. Quando se chega então na indústria química, qualquer produto, a gente faz a transformação dependendo aí do que você quer, qual que é o meio, qual que é o fim. A gente vai lá então e desenvolve aí uma gama imensa de produtos. A indústria química então ela é aí a responsável por todas as transformações que nós conhecemos
conhecemos aí, que nós temos nas nossas vidas. Então, quando eu cheguei na indústria química, eu fui apresentado à CIPA. Aí foi o meu primeiro contato, então, né, com a prevenção de acidentes do trabalho. Participei da reunião da CIPA, acabei me apaixonando por essa área, e então decidi que essa seria a minha profissão. Um dia eu conseguisse, né, me formar, né, me desenvolver profissionalmente, eu queria então atuar nessa área. E graças a Deus as coisas saíram, né, dentro do esperado, dentro do pretendido, dentro do planejado, e hoje então eu consegui aí, né, ser engenheiro de segurança do trabalho já há 4 anos, né, atuando como engenheiro de segurança do trabalho fora da indústria química. Eu sou também um empreendedor, né, como a maioria dos brasileiros. Resolvi fundar então a minha empresa, que é a Prevencamp, tá? Segurança ocupacional, segurança do trabalho e saúde ocupacional. A Prevencamp atua na cidade de Campinas e abrange aí também, né, as demais regiões onde os clientes nos contratam. Nós vamos então para poder aí trabalhar e atuar. Trabalhamos com diversos tipos de treinamento, voltados então para a gestão dos riscos. Mas, João, o que vem a ser, então, o gerenciamento dos riscos? O gerenciamento dos riscos nada mais é do que a gente pensar o nosso negócio. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem, então, que planejar, que programar, e aí sim você faz, então, o gerenciamento desses riscos. Você vai pensar o que pode acontecer, quais são as causas externas e internas que pode aí, né, colocar, então, o seu negócio em risco. Isso é fazer o gerenciamento. Você vai identificar, então, o que são aí os inimigos potenciais e vai trabalhar para evitar, então, que eles acabem, né, prejudicando o seu negócio. E o que nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar, então, inventariar, né, as situações de riscos potenciais do seu negócio, fazer uma análise, vamos fazer uma avaliação e depois vamos tratar esses riscos. Isso é fazer, então, a gestão dos nossos riscos. Mas, afinal, o que é risco? Aqui tem um exemplo bastante claro. Nós temos o ratinho, ele precisa se alimentar, ele está com fome, só que o alimento que ele precisa está na ratoeira. E aí ele vai ter, então, que analisar, né, verificar se vale a pena, então, correr o risco de ir buscar esse alimento. Ele entendeu que se ele colocar um capacete, ele vai estar protegido, não tem problema algum. Então, foi a forma que ele conseguiu, né, de poder aí se proteger. Segundo exemplo, nós temos 2 indivíduos. Um executivo ali no lado direito, ele precisa passar para o outro lado da montanha. Alguém foi lá, buscou uma escada para ele e falou: olha, eu coloco a escada aqui e você atravessa com segurança. E aí ele vai ter que avaliar. Nós sabemos que ele vai fazer essa travessia, mas proteção ele não tem. Ele só vai estar ali, né, amparado pela escada. Qualquer coisa que acontecer, qualquer deslize que acontecer, ele vai descer aí, né, montanha abaixo. Então isso é fazer, né, a gestão de risco, é avaliar. Um exemplo claro aqui, temos então a condição de perigo e a condição de risco. O perigo é o combustível que vazou, né? O frentista foi abastecer o seu carro ali, esse combustível ele vazou e está, né, derramado ali no chão. E o risco? O risco é esse combustível entrar em contato com uma fonte de ignição e pegar fogo. E daí as coisas vão, né, evoluindo. Elas podem, aí, se alguém não tiver treinado, pode pegar, né, tentar conter esse princípio de incêndio, não vai conseguir. Se de repente o equipamento que ele estiver usando não for o mais adequado, também ele não vai conseguir, e esse fogo só vai, né, aumentando, até que ele vai aí atingindo proporções de incêndio e pode consumir então, né, o posto de combustível inteiro. Incerteza. Mas quando a gente diz então, né, sobre o gerenciamento de risco, a gente tem que pensar nas incertezas. E na vida, nada é 100% seguro. Sempre vai existir 0,00001% de dar errado. Então, essas são as incertezas que nós temos. Quando a gente faz um gerenciamento de riscos, aparecem muitas dúvidas. Né? Você começa a colocar em prática, a exercitar ali, né, a sua memória, fazendo os questionamentos. Né? Olha, o que pode acontecer, o que pode dar errado, o que pode influir, o governo pode prejudicar o andamento do meu serviço, o governo pode prejudicar, então, né, o andamento do meu negócio, o meu funcionário pode me boicotar, pode existir uma greve, o que pode acontecer? Então, tudo isso aí
são as incertezas que nós temos pela vida. Uma outra, né, que a gente tem também, vale a pena investir, né, em gerenciamento de risco. Na vida, existe alguns momentos que nós temos que tomar algumas decisões. Nós aprendemos que a vida é feita de escolhas. E cada escolha é uma renúncia. Você escolhe seguir um caminho, você está deixando aí, renunciando de seguir, né, logicamente, o outro. Então, às vezes, você encontra aí uma estrada, ela tem uma bifurcação, e você vai ter que escolher, então, qual que é o melhor caminho a seguir. E quais são os elementos básicos, então, do gerenciamento de riscos? Bom, nós temos que analisar as ameaças, os métodos e os objetivos. Né? O risco nada mais é do que? O risco nada mais é do que o encontro entre os motivados a causar danos e aqueles que são capazes de causar dano. Essa é a avaliação que nós temos que fazer, então. Né? O que pode motivar algum dano, algum risco no meu negócio e o que é capaz realmente de causar um dano, né, ao meu negócio, ao meu comércio. A importância do gerenciamento de riscos é a gente prevenir perdas. E prevenindo perdas, logicamente, nós vamos aí, né, fazer com que os nossos lucros eles sejam mantidos ou eles sejam até ampliados. Então, essa é a principal importância, né, do gerenciamento de riscos, né? Preservação do nosso lucro. E quais são os benefícios do gerenciamento de riscos, então, João? Bom, gerenciamento dos riscos, a gente está vendo aí, né, na nosso organograma aqui, que nós temos, então, as possibilidades. Né? Primeiro, de redução da probabilidade, né, de um evento indesejado acontecer. Aí a gente está trabalhando, então, na prevenção. E quando você trabalha na prevenção, então, você vai para a análise e avaliação dos riscos. Nós temos a redução da consequência, né, desse ato, desse evento indesejado. Nós temos a proteção, ou seja, nós vamos fazer, então, a proteção. Quando você reduz aqui a consequência, você está trabalhando de maneira a proteger, né, as pessoas e todo ali, aquela cadeia que envolve o seu negócio. E temos um plano de contingência, então. A partir daí, você gera, então, um plano de contingência, que é saber como é que você vai atuar caso uma emergência ocorra, né, para você aí, então, controlar isso da maneira mais rápida possível. Isso é fazer, então, a gestão dos riscos. E por quê? Você vai evitar, então, que algum acidente aconteça e evitar, então, uma queda na lucratividade da sua empresa, na lucratividade do seu ramo de negócio. E qual a motivação, João? Bom, a motivação é simples. Né? Se alguma coisa ela tiver a mínima chance de dar errado, com certeza ela dará. Essa é a famosa lei de Murphy. Então, está aí um exemplo claro. O cidadão não fez ali, né, o gerenciamento dos riscos, de se descer no toboágua, não viu que poderia ter algo lá embaixo, na piscina, e aí ele desceu. Então há muito pouco aí o que se fazer, não tem como voltar atrás. E aí, se alguma coisa der errado, ela vai dar errado na pior hora e de modo a causar o maior dano possível. Vocês podem ter certeza. Se alguma coisa sair errado, ela vai causar o maior estrago possível e na pior hora possível da sua empresa, do seu ramo de negócio, da sua vida. Isso aí nós temos que, então, parar e pensar, refletir bastante. Mas, João, você tem, então, uns exemplos de falha na percepção dos riscos? Tem. Baseado nos meus 25 anos de experiência trabalhando, né, com gestão de riscos, com gerenciamento de riscos, eu já vi muita coisa acontecer. Né? Nós temos, então, aí, na mídia, vários exemplos, várias situações de empresas, né, e de grupos que acabaram indo à falência porque houveram aí, então, algumas falhas na percepção dos riscos, que é aquilo que a gente costuma dizer. O acidente, ele não acontece por acaso. Todo acidente ele é provocado. Seja ele por falha humana, seja ele por falha material, mas ele é provocado. Então, quando o acidente acontece, é porque alguém não se precaveu, alguém não se preveniu, alguém não fez, então, a gestão adequada daquele risco. Temos um exemplo, né, do acidente de Bhopal, lá na Índia. Então, esse acidente foi uma das maiores tragédias, né, envolvendo a indústria química no mundo. E foram 23 mil mortos.
esse acidente. E quando nós vamos, então, fazer uma análise, quando nós vamos estudar o que aconteceu nessa indústria química, você vai verificar, então, que foram uma série de erros, uma série de descasos, né, com manutenção, com treinamento, com a população que vivia ali à volta daquela indústria química, e aí acabou, então, culminando com um acidente que matou aí 23 mil pessoas. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso Brasil, nós tivemos o caso do acidente do Césio 137, na cidade de Goiânia, né, onde nós tivemos, então, aí, 60 mortos. Nós sabemos que ali foi uma falha da percepção de riscos. Né, o hospital ele foi à falência e alguém deixou aquele equipamento de raio-x ali abandonado porque ele tinha virado sucata. Então, quando ele tinha virado sucata, foi parar, né, nas mãos erradas, nas mãos de pessoas que não tinham o conhecimento, né, que aquilo era um produto extremamente perigoso. E aí, quando tiveram contato, então, né, com o Césio 137, acabaram aí contaminando praticamente uma cidade toda. Plataforma P36, um dos maiores acidentes da indústria petrolífera do Brasil. Né? Foram 11 profissionais mortos nesse acidente, nessa tragédia. E o que chama atenção é que parte desses profissionais, né, eram os bombeiros que faziam, então, o controle da emergência na plataforma. Eles foram acionados, né, pela sirene, que estava, então, tendo uma emergência na plataforma, e quando chegaram ao local onde estava ocorrendo o vazamento, foram surpreendidos, então, por uma explosão e vieram aí a falecer. A plataforma acabou também, né, sendo inutilizada, ela acabou aí afundando, e hoje, então, ela está no fundo do oceano. Uma grande tragédia, a última das tragédias que nós já tivemos conhecimento, acidente, né, da Boate Kiss. Acidente não, né? Ali foi uma falha na percepção do risco. Né? Deixaram, então, de se avaliar uma série de riscos ali. É aquilo que eu falo para vocês, quando a gente fala que a gente tem que fazer o gerenciamento dos riscos, é esgotar todas as possibilidades que podem ocorrer ali e que vão colocar, então, o nosso negócio, né, numa situação aí delicada. Vocês viram, então, que eles, né, não perceberam, ou então negligenciaram, né, colocando ali uma população maior que caberia dentro da boate, né, você poderia ter algum tipo de problema. Então, também perceberam que se você não atendesse ali, né, as exigências do Corpo de Bombeiros, não tivesse saída de emergência suficiente para o número de pessoal, não tivesse as identificações de onde é a saída de emergência, né, não tivesse aí um plano para atendimento, então, a uma situação de emergência, culminaria no que realmente aconteceu. Então, ali foram mais de 200 jovens, né, que perderam as suas vidas, e sem contar, né, as pessoas que estão aí, diria indiretamente ou diretamente ligadas aos familiares desses jovens que vivem, então, né, o sofrimento até hoje, e esse sofrimento, como nós sabemos, ele é infindável, né? Esse sofrimento não acaba nunca. Então, quais são os principais erros cometidos, João, quando não se faz um gerenciamento de risco? O grande erro é acreditar que nós vamos começar algo de maneira errada e lá no final vai dar certo. Eu costumo dizer que começar certo já não significa que no final vai terminar certo. Agora, começar errado, realmente é certeza que vai dar errado. Já começou errado. Aqui um exemplo claro. Nós temos aí o executivo e ele vai andar na corda bamba, né, com seu terno, sua gravata, seu sapato social, e com certeza ele não conseguirá chegar ao final. Mas, João, quais são os inimigos comuns, então, quando nós falamos em gerenciamento de risco? Primeiro, a falta de cultura. Né? Nós não temos a cultura de trabalhar com gerenciamento de riscos. Isso, para a maioria das pessoas, é novo e por isso que é importante, né, esse evento, essa RISC-Com, né, que nós estamos aí participando, né, nessa conferência nacional sobre gerenciamento de riscos, para que nós consigamos difundir, então, né, a importância de se fazer a gestão dos riscos, né, em qualquer atividade. Primeiro, segundo, otimismo exagerado. Né, nós somos extremamente otimistas, nós acreditamos sempre que no final as coisas irão dar certo, mesmo que elas começaram errado.
o custo-benefício não compensa. Então a gente acha que, não, isso é bobagem, investir em prevenção, investir em equipamento de proteção, investir em plano de emergência, não, isso é bobagem. Isso aí é jogar dinheiro fora. E nós sabemos que não é. A falta de tempo e de dinheiro. Nós estamos vivendo uma crise terrível. Não tem como eu tirar dinheiro para investir em prevenção, tirar dinheiro para investir em segurança. Então eu posso dar um conselho para você. Se as coisas já estão difíceis, se você não investir, elas ainda podem se tornar piores. Perda de tempo e de dinheiro. Não, João, isso é perda de tempo. Contratar um profissional para vir fazer um programa de gerenciamento de risco, isso aí é jogar dinheiro fora. Cuidado. O retrabalho é normal. Não, já estou acostumado. A gente erra, depois a gente conserta e vai seguindo em frente, né? Vai aprendendo com os erros. Isso aí também precisa ser revisto. Tomar cuidado. Achar que a rotina é sempre igual. Esse aqui é terrível. Já ouvi de muitos profissionais: João, mas eu sempre fiz dessa forma, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos eu trabalho dessa forma, nunca me acidentei, nunca sofri nada, nunca sofri nenhum arranhão. Então por que você quer que eu mude agora, né? Mas você tem que tomar cuidado. Eu conheço vários profissionais que tiveram uma só oportunidade de se deparar com um acidente e não saíram vivos dela. Ou se saíram vivos, saíram com muitas sequelas. Então eu acho que você tem que repensar, né, esse conceito seu e pensar que assim, é melhor a gente prevenir. É muito melhor a gente trabalhar na prevenção, porque você pode não ter uma segunda chance. Proposta, então, para análise dos riscos, né? Qual seria a proposta sua, então, João? Bom, a minha proposta é nós partimos de um processo-chave, né? Pegamos aqui a sua cadeia de valores, né? Vemos dentro ali da atividade que você vai realizar o que é realmente importante. Fazemos entrevista com os experts da área, isso é extremamente importante, né? Fazer um brainstorm, então ouvir, né, a opinião de todos os especialistas ali da área, né? E aí a gente vai, então, depois avaliar, né, as ideias. Porque se você ouvir só a sua opinião, né, se você ouvir só a sua consciência, a chance de você estar equivocado é grande. Então, por isso que você precisa ouvir também, né, os especialistas de todas as áreas. Identificar, então, os principais incidentes, né, analisar o histórico. Olha, eu já tive na minha empresa 5 acidentes onde a pessoa, né, o funcionário cortou o dedo, eu tive 5 acidentes onde o funcionário tombou o caminhão, e aí a partir, então, desse histórico é que nós vamos trabalhando para poder, né, identificar ali as principais causas, os inimigos potenciais ali do seu ramo de atividade. E aí nós vamos ter, então, um mapa de riscos, né? Só para fazer um parênteses aqui, quando a gente fala, então, da entrevista com os experts, né, a hora que a gente para, então, para fazer o gerenciamento dos riscos, é o momento onde você tem a oportunidade de colocar na mesma mesa, né, na mesma mesa de reunião, o gerente responsável pela empresa e o trabalhador que está lá, que é o operador da máquina, que é quem realmente conhece da máquina, né? O gerente, ele tem a empresa como um todo ali, ele tem uma fotografia da empresa, né, como se ele estivesse olhando a empresa do alto, mas o operador que está ali, ele sabe realmente, né, através, às vezes, muitas vezes, só de ouvir o barulho da máquina funcionando, ele já sabe que daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 dias, ela vai apresentar problemas. Então você junta os dois integrantes aí, e aí, com a experiência de cada um, eles vão trocar essas informações e dizer: olha, dentro aqui, né, do gerenciamento, eu posso dizer que a gente consegue investir na máquina, né, para poder ter uma máquina reserva, e aí o operador lá diz: olha, a máquina está avisando que ela vai dar problema, nós temos então que ter uma certa urgência. Então, tendo esse mapa de riscos, né, a gente vai então para os procedimentos. Aí a gente vai criar os procedimentos, né, criar procedimento para a operação daquela máquina, criar procedimento para a manutenção daquela máquina. Olha, quantas vezes eu tenho que parar, quantas vezes, né, eu preciso parar essa máquina, parar a atividade para poder aí prevenir, então, né, um dano maior. Aí nós vamos ter, então, os controles internos e os controles externos, né? E esses são, então, os pontos fundamentais aí do nosso monitoramento. Então, nós estamos ainda na fase do monitoramento ali. E quais são as variáveis que devem ser analisadas? Isso varia, né? Depende aí de negócio para negócio. Então, por exemplo, nós temos que avaliar as circunvizinhanças, quem são os vizinhos ali, né, da onde a sua indústria está instalada, da onde
seu comércio está instalado, quais são as cláusulas contratuais que podem aí, né, inviabilizar o seu negócio, quais são então as utilidades, né, que você tem disponível, energia elétrica, água, tudo aquilo que você precisa, equipamentos a utilizar na instalação ou serviço, né? O seu funcionário ele vai precisar utilizar então equipamento de proteção, ele vai precisar de algum tipo especial aí, né, de equipamento, você vai ter que adequar a sua fábrica para que ela possa então se tornar uma fábrica segura. Meio ambiente, onde está então essa instalação, né? Como é que é o meio ambiente ali no entorno dessa fábrica e no interior ali da sua fábrica? Passa algum córrego do lado, né? Você pode ter algum problema de contaminação desse meio ambiente. Quais são então as características do seu processo? Você tem que verificar também. Os acessos ao local, serviços associados ao negócio, as consequências, né, para o seu produto, pela falta dele, se de repente o fornecedor não consegue te entregar o produto na data certa, como é que isso vai interferir então ali? Quais são as exigências legais? Né? Eu tenho que atender as normas do Ministério do Trabalho, eu tenho que atender as normas da CETESB. Então tudo isso a gente tem que analisar quando se faz aí, né, um programa de gestão de risco. Então essa é a análise crítica. Quais são os aspectos contemplados então no PGR, João? Bom, nós temos que ver aí os riscos físicos, químicos e biológicos. Esse aqui, né, existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR9, que fala especificamente sobre esse programa, né, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Temos que ver então se existe um programa de proteção respiratória, fazer a investigação e análise de acidentes do trabalho, isso é extremamente importante. Análise da ergonomia e da organização do trabalho. O que é isso? Conceito da ergonomia. O conceito da ergonomia é você adequar a máquina ao homem e não o inverso. Não querer adequar o homem à máquina. Né? Os riscos decorrentes, né, de trabalho em altura, trabalho em profundidade, espaço confinado, eletricidade. Então são todas normas do Ministério do Trabalho que você vai ter que atender aí, né, de acordo com o seu ramo de atividade. Equipamentos de proteção obrigatória, né? Então são os famosos EPIs. Existe uma norma do Ministério do Trabalho, NR6, que fala só sobre equipamentos de proteção individual. Então ali tem todos os modelos de equipamento, todos os tipos de equipamentos, né, que você tem que aí fornecer para o seu empregador de acordo com o ramo da sua atividade, de acordo aí, né, com a utilização que ele vai fazer. É comum nós chegarmos em algumas empresas, né, não, eu só tenho uma funcionária que cuida da limpeza. Aí quando você vai verificar os produtos que ela está utilizando para fazer a limpeza, você fala, rapaz, né? Então assim, tem que verificar, porque é extremamente perigoso, né? E você não pode também expor aí o trabalhador, mesmo que seja, né, o trabalhador de uma outra empresa terceirizada, porque muitas das empresas que fazem então esse trabalho, né, de limpeza dos locais são terceirizados, né? Então nós temos que nos preocupar também, né? Porque você é ali corresponsável. Se de repente ela sofrer então algum dano por conta daquela exposição, você vai ter que responder, porque ela está prestando então serviço ali, né, para você. Você é o empregador dela. Plano de respostas às situações de emergência, extremamente importante. Nós temos então que estar preparados, né, para caso as coisas saiam aí do esperado, saiam do planejado. Nós temos que ter um plano para atendimento às situações de emergência. O funcionário que passa mal, como é que eu levo esse funcionário, né, até o hospital? Um princípio de incêndio na sua empresa, no seu escritório, na sua instalação, como é que o meu pessoal vai reagir? Tem alguém que está treinado, né, para poder fazer o combate a esse princípio de incêndio? Então, tudo isso tem que ser contemplado aí no seu programa de gestão de risco. Quais são os fatores a serem analisados, então? Primeiro, né, eu falei que nós temos que ter lá um histórico dos incidentes ou acidentes que aconteceram. Então, aqui nós temos uma pirâmide, essa aqui é a pirâmide de Bird, né? Bird foi um estatístico, um estudioso, né, que ele estudou aí milhares de casos que envolviam acidentes dentro das empresas dos mais variados ramos. E aí ele chegou, então, à conclusão de que para cada 600 incidentes, nós temos 30 acidentes com danos materiais, 10 acidentes com danos leves e um acidente com dano sério, dano físico sério ou fatal. Então, essa proporção ela é verídica, é estudo, é estatística, né? É cientificamente provado.
Então ele conseguiu identificar que para cada 600, quase me machuquei, né? Você vai ter, não me machuquei, mas quebrou a embalagem que eu estava transportando. Não, a embalagem caiu no meu pé e eu fiz um pequeno corte. Não, a embalagem caiu, o produto era tóxico e acabou aí contaminando e a pessoa que estava fazendo o transporte, então, veio a óbito, veio a falecer. Então, essa pirâmide, ela é mais ou menos dessa forma aplicada. Mas você pode ter certeza, a cada 600 incidentes que acontecer no seu negócio, você vai ter um que vai causar, então, um dano físico sério ou até mesmo fatal. Mas quais são as ferramentas que eu devo utilizar, então, para fazer análise de risco? A mais básica delas, né? Análise preliminar de riscos. Aqui é fundamental. Né? Essa ferramenta é fundamental quando a gente vai pensar, então, em gerenciamento de risco. Eu costumo dizer que a gente já faz essa análise de risco, mas a gente faz ela mentalmente. A gente não tem o hábito, a gente não tem o costume de colocar isso no papel. Né? Porque desde o momento que você acorda, né, até o momento que você vai dormir, você está analisando o risco, você está priorizando o risco, você está fazendo escolhas. Olha, eu vou deixar essa atividade para mais tarde porque ela é menos arriscada. Eu vou ter que fazer uma atividade agora e se eu não fizer, então vou ter um problema no final do dia. Então a gente já, desde a hora que você acorda, você já está fazendo então, né, uma análise preliminar de risco. Vou trabalhar de carro porque hoje está chovendo. Não, vou trabalhar de moto porque está mais tranquilo. E aí você tem que quantificar, então, qual é o risco de eu ir trabalhar de moto e qual é o risco de eu ir trabalhar de carro. Então, é uma ferramenta bastante simples para a gente usar. A outra, né, já envolve aí mais algumas ferramentas um pouquinho mais complexas, né, que é o modo de falha, né, que a gente chama. Então, a gente faz uma análise das causas das falhas, né, e aí bastante utilizada, então, quando você vai analisar causas de falhas de equipamentos. É uma ferramenta já bastante complexa, né, para a gente trabalhar, mas que a gente tem que utilizar e utiliza com frequência, então, para fazer o gerenciamento dos riscos. Diagrama de árvore de falhas. O que é isso, João, então? A gente pega aí, né, o dano, que é o evento indesejado, e a partir dele a gente vai fazendo uma série de perguntas até, então, encontrar as causas que contribuíram para que aquele evento acontecesse. Nós temos aqui no caso, não consegui chegar, então, no horário da palestra, mas o que aconteceu e eu não acabei não chegando no horário da palestra. Então, se nós formos seguindo aqui, vamos, né, indo por aqui, houve atraso no transporte. Então, se a gente eliminar o atraso no transporte, a gente já eliminaria aqui o atraso na palestra. Mas só o atraso no transporte não foi suficiente. Teve mais alguma causa aqui, que acabou contribuindo para que você, né, chegasse atrasado. Então, houve o trânsito, então, ele estava, né, complicado. Né? O trânsito estava parado, eu acabei ficando preso, não consegui chegar também. Então, é mais uma causa. Se a gente vier desse lado aqui, deixei o hotel atrasado. Se você tivesse saído do hotel um pouquinho mais cedo, você teria conseguido chegar aqui, né, dentro do horário. Tá, mas só deixar o hotel atrasado não é uma causa aqui, né, que diretamente esteja ligado, então. Então, o que foi mais preciso? Bom, foi preciso, então, que eu demorasse aí para me aprontar. Fiquei enrolando para me aprontar. E, além de ficar enrolando para se aprontar, o que aconteceu aqui? O jantar aqui, ele prolongou-se, né? Você ficou, então, se batendo papo, né, ali depois do jantar, aí foi dormir tarde, não conseguiu acordar no horário e chegou atrasado, então, para o seu compromisso. Então, qualquer uma das causas que nós eliminarmos aqui, né, nós vamos, então, evitar aqui, né, o dano principal, a causa principal, que seria o atraso. Ferramenta bastante utilizada, né, quando se faz análise e investigação de acidentes ou incidentes. A gente sabe, então, por que as coisas aconteceram. A ferramenta aqui, ela é bastante prática, bastante utilizada. Temos aí, então, o RASOP. O RASOP é bastante utilizado quando se fala em indústria química, principalmente em projetos de modificação, projetos de ampliação, mesmo na instalação, né, de uma indústria química, uma unidade química.
você então utiliza essa ferramenta, mas ela é aplicada, né, para todos os tipos, todos os ramos de negócio, como o Daniel Veig fez, né, idealizador então da Riskcom, ele enxergou ali, né, na necessidade dos seus clientes que era possível então aplicar essa ferramenta RASOP, né, para poder fazer então análise de risco aí, né, para qualquer ramo, para qualquer atividade. Então, consiste em você pegar aqui, né, a sua planta, você pega então um desenho dessa planta, e aí você vai aqui fazendo, né, algumas perguntas com relação, por exemplo, à entrada do produto nesse tanque, a saída do produto, o que acontece se entrar produto demais, se faltar produto. Aí você para aqui, então, né, a reunião, interrompe a reunião naquele dia, aqui, e depois no outro dia você já retoma, né, num outro nó, que a gente chama. Aí aqui você tem os equipamentos, você tem as bombas, né. Então, o que acontece se essa bomba parar? Bom, se essa bomba parar, já foi identificado, né, que eu tenho uma bomba reserva. Então eu tenho duas bombas, né. Então já estou trabalhando com uma bomba reserva, então eu já tenho ali, né, uma situação um pouco mais confortável. Depois, você vem aqui então para esse reservatório, né, esse vaso aqui. Então você vai ver, olha, o que acontece se de repente essa válvula de alívio de pressão do vaso, ela não se abrir, né? O que pode acontecer? Você pode então ter o rompimento do vaso. De repente aqui, ó, você tem uma válvula, né, uma tubulação que é de alívio de pressão e não tem uma válvula, não tem um controle nenhum, porque ela é, né, justamente para se essa válvula falhar, ela abrir, né, liberar aí a saída do gás então. Então, se de repente ela entupir, né, o que vai acontecer? Pode ter então a perda do vaso, você pode ter um rompimento aqui desse vaso. Seria mais ou menos assim. Então, RASOP estudo de perigos e operabilidade. E como classificar esses riscos, então, João? Bom, foi definido, então, né, uma escala de riscos, uma matriz de criticidade, onde você tem a probabilidade, né, e probabilidade versus o impacto. E aí você vai cruzando as informações, então, né, de maneira que você vai obtendo, então, o resultado aqui. Por exemplo, se você tem um evento onde a probabilidade dele acontecer é 1, né, mas só que a criticidade é 3. Então você tem 3 e 1, está numa zona de conforto aqui, ainda está verdinho. Né? Aí você tem um evento, a probabilidade dele acontecer é 2, né? Mas o impacto, se ele acontecer, é 3. Opa, acendeu uma luz amarela, João. Então aí você já tem que aqui, né, ficar de olho, tomar alguma medida para evitar que isso aqui evolua, então, né, para uma condição de risco inaceitável, que é a condição vermelha. Então, se você tiver um evento, né, aqui, onde a probabilidade de acontecer é 3 e o impacto é 3, então já chegou numa condição aqui que é risco inaceitável. Você tem que parar e já tomar uma medida imediata, porque ela pode aí, se causar algum acidente, inviabilizar o seu negócio. Então, essa é a nossa matriz de criticidade. Como é que a gente faz, então, a análise desses riscos potenciais? Nós pegamos o planejamento do gerenciador dos riscos, né? A gente vai identificar qual que é a ferramenta que nós vamos utilizar, vamos identificar esses riscos, vamos analisar os riscos, vamos fazer um plano de ação, né? Elaborar um plano de ação e vamos fazer o monitoramento desses riscos, então. E como é que a gente faz, então? Através da distribuição do programa de atividades, da coleta autorizada das informações e do gerenciamento aqui, né? O gerente do processo e o staff técnico. Então, lá atrás, quando a gente começou a fazer, né, o nosso gerenciamento de riscos, né, e aquilo que eu falei, a gente costuma fazer o gerenciamento de riscos, mas mentalmente, a gente não coloca isso no papel, né, a gente teria, então, na nossa mente, mais ou menos essa situação. Olha, eu acho que eu tenho uma condição que ela é um risco que acendeu a luzinha amarela, mas eu tenho também alguma condição que ela é inaceitável. Né? Então, esse aqui, né, é o mapa mental que a gente tem, é o nosso plano mental. Mas quando a gente faz, então, o gerenciamento desses riscos, aí a fotografia ela muda. Né? Aí a imagem que a gente vai ter é essa aqui. Ó. Vocês imaginam. Né? Agora sim, nós temos, então, né, o nosso negócio ali com os riscos todos identificados. Então, eu peguei aqui só para exemplificar a central de distribuição de GLP, ou seja, seria um varejo, né, de comércio de gases, de botijão de gases, para simplificar, então, como é que ficaria esse plano de ação nosso. Então, nós teríamos aqui, né,
o incidente indesejado, o perigo ou a restrição, nesse caso, ausência de licença de instalação e operação. O risco, autuação e interdição. Quais são as causas? Não foi solicitada, então, a documentação em tempo hábil. Quais foram as consequências? Impossibilidade de funcionamento. Nós tivemos o elemento atenuante, que não tem fiscalização, mas tem uma agravante, né, que é a denúncia. Então, ele identificou ali, olha, eu tenho um vizinho que ele é meio cri-cri, e ele pode denunciar, então, que eu estou vendendo botijão de gás e ainda não tenho licença. Então, quando nós trouxemos para a matriz de criticidade lá, na probabilidade versus impacto, nós temos, então, probabilidade 1, impacto disso acontecer, se isso acontecer 4, a criticidade, então, está amarelo. As recomendações, então, providenciar as licenças de instalação e operação. Quem é o responsável? Então, todo plano de ação ele tem que ter um responsável. É o responsável pela área e quando? Já, imediatamente. Aqui, nós temos, então, funcionário sem exame médico. O que acontece? Pode ter autuação e multa também, mas o que aconteceu? A clínica não entregou o atestado, não há evidência, então, né, da realização desses exames, essa é a nossa consequência. Elemento atenuante, a clínica fica no mesmo município, né? Então, se de repente sofrer uma fiscalização, o fiscal vai passar lá, vai notificar e o proprietário vai ter que correr até na clínica e buscar então a cópia do exame, né, do exame médico do funcionário. Mas você pode ter então um acidente, o funcionário se acidentou e aí ele não tinha realizado os exames. A coisa começa a se complicar. Solicitar então a cópia do atestado, né, do funcionário. Quem? O RH. Quando? Assim que o funcionário entrar para trabalhar. O funcionário entrou para trabalhar, se ele não entregar a cópia então, do atestado de saúde ocupacional, ele não começa as suas atividades. Vazamento de GLP. Bom, vazou lá o botijão de gás. Né? Então, o que pode acontecer? O risco de treinar o funcionário. Né? Qual é o plano, então? Quem faz isso? A distribuidora de GLP, ou seja, quem é o técnico especialista lá, é que eu tenho que chamar ou então mandar meu funcionário para lá para ele ser treinado. E quando é que eu faço isso? Antes de colocar, então, o meu depósito de gás em operação. Então, seguindo, né, nós temos aí mais alguns casos. Falta de equipamento de proteção individual, então, extremamente crítico. O risco de você ser autuado a acidentes, doenças ou passivo trabalhista. Quais são as causas? O empregador não comprou o equipamento, ou seja, ele esqueceu de comprar e não forneceu. Quais são as consequências? O funcionário ficou desprotegido e o empregador está descumprindo então a legislação. Quais são os elementos atenuantes? Falta de fiscalização. Quais são os elementos agravantes? O funcionário entrou com uma ação trabalhista. Agora, o empregador vai ter que comprovar, né, que ele forneceu então equipamento de proteção ao funcionário. A coisa ficou mais séria aí. A probabilidade disso acontecer, então, é 2 e aqui o impacto é 4. Então, a criticidade é vermelha, ou seja, isso aqui é inaceitável. Então, ele tem que fornecer equipamento de proteção aí para o funcionário. Quem? O empregador, imediatamente. Só para a gente adiantar aqui, então vamos para o item 6, né? Ausência de aviso de advertência. Qual o risco? Acesso indevido de pessoas ao local. As causas. O cliente é amigo do funcionário. E o que aconteceu então? Qual foi a consequência? Ele está descumprindo então um procedimento de segurança. Quais são os elementos atenuantes? O cliente é gente boa. E quais são então as agravantes? Aqui nesse caso não há. Foi identificado então na análise de risco que não há. Quando você fez a avaliação lá, então a probabilidade é 0, o impacto, se isso acontecer, é 3. Então você ficou aqui numa condição verde. O que a gente precisa fazer? Elaborar então o procedimento para a operação, treinar o funcionário. Quem? A distribuidora de GLP aqui. O dono então da distribuidora. Antes de colocar então, né, o seu sistema em operação. Então, o que vale lembrar que, apesar de ser uma condição verde, ela pode aí, né, de repente, se houver um acidente ali naquela região, isso se tornar, então, uma condição crítica. Então, depois a gente vai para a revisão da análise de riscos. Esse é um momento bastante importante também. Depois que a gente elaborou o plano de ação, a gente, né, identificou ali, né, os elementos de riscos do nosso negócio,
nós vamos fazer então a revisão da análise desses riscos. Nós vamos então fazer uma reavaliação dos riscos, oferecer o suporte às decisões, né, ver o que foi decidido ali, implementar então os controles. Bom, eu tenho um risco, eu tenho meu plano de ação, eu tenho uma atividade a ser tomada, eu vou tomar essa atividade, então vou controlar esse risco. E vou fazer então analisar a eficácia do programa. Né? Vamos ver se realmente esse programa ele está fazendo sentido, ele está um programa então eficiente. Qual é o resultado esperado então, João? Bom, por que a gente fez tudo isso? Por que a gente falou do gerenciamento de risco até agora? Então, o resultado esperado é reduzir, né, o risco, trazer esse risco para uma escala aceitável, trabalhar na prevenção, prevenir, né, a ocorrência de acidentes, nos preparar para caso esse desastre aconteça, para quê? Para que nós tenhamos uma resposta então adequada, rápida, né, para que nós consigamos recuperar a recuperação do nosso negócio o mais rápido possível e a minimização então das perdas. Né? Então esse aí é o resultado esperado. E agora então a minha mensagem final, né, para vocês, que eu quero deixar nessa palestra, é dizer que a gente tem que estar sempre preparado para a mudança. A gente tem sempre que ter a vontade de mudar, ter a vontade de crescer. E se você não mudar hoje, né, o que você faz, todos os amanhãs eles serão iguais ao ontem. Você vai continuar fazendo a mesma coisa hoje, não adianta você querer esperar uma mudança amanhã. Você tem que mudar as coisas que você faz hoje para que amanhã a mudança aconteça, a mudança ela apareça. Então a mudança ela não é feita somente de vontade e de desejo, é também de atitude. Ah, João, eu gostaria tanto de mudar, mas é tão difícil. Ah, João, eu penso às vezes em mudar, mas tá bom do jeito que tá, né? Tá dando para tocar o barco, estamos conseguindo tocar o barco. Então eu deixo esse recado para você, essa minha mensagem para você, né? Dizer o seguinte, que nós temos que sair do nosso ambiente de conforto. A gente só cresce quando a gente deixa o nosso ambiente de conforto. E se você está numa área onde você já conhece, você está num ramo de negócio onde você conhece tudo ali, mas se você não pensar, né, olha, eu quero ampliar, né, o meu negócio, eu quero me tornar um empresário de sucesso, quero me tornar aí, né, um empresário, né, que tenha um ramo de atividade onde ele esteja expandindo a todo momento, expandindo sempre, né, as coisas vão continuar sempre do modo que elas são. Então, esse é o meu recado. Né? Faça a mudança, tenha a atitude para mudar. Seja, né, você o responsável pela grande mudança. Então, esse é o meu muito obrigado e até breve. Né? Então, se você precisar dos trabalhos da Prevencamp, nós estamos aí à disposição. Agradecendo mais uma vez então, o convite do Daniel V para que nós participássemos aí da RISC-CON, a primeira RISC-CON que aconteceu no Brasil. Muito obrigado. Olá, senhoras e senhores. Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-CON Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-CON. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!